Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha neste momento. Muito obrigado pela presença, estar aqui assistindo mais um vídeo meu. Agora é 10 de fevereiro. Antes de eu começar o vídeo, gostaria só de falar um negócio positivo, barra otimista, se é que isso pode ser considerado otimista. A lua tá muito linda, cara. A lua tá muito linda. Só queria falar isso mesmo. Não sei quando é que eu vou conseguir editar esse vídeo e publicar ele, mas assim, dependendo do dia, quem sabe vai ver aí a lua na tua cidade, apreciar o nosso satélite natural aí fora. Honestamente, eu não queria estar gravando um vídeo falando desse assunto porque não é algo que alguém quer ter, entendeu? Não é algo que a pessoa escolhe ter. Porque assim, um dos intuitos do canal é mostrar para você que tá aí, seja lá quem for, que talvez você não seja sozinho, talvez abrir os seus olhos, talvez fazer uma conscientização, mesmo que de uma forma bem singela, bem simples, para mostrar, né, coisas do mundo, né. Então assim, eu não queria estar gravando esse vídeo, mas se o intuito é ajudar alguém, então eu vou gravar, né. Eu vou falar sobre depressão, né, da perspectiva de alguém que tem depressão, no meu caso, né. Meus vídeos eu não tenho um script pronto, assim, eu geralmente tenho o script, entre aspas, que eu deixo prontos para os vídeos são assim, alguns tópicos que eu vou lendo aqui, aí eu vou pontuando conforme a necessidade. Mas assim, não é tipo um parágrafo inteiro com frases, sabe? Eu só vejo o tópico aí eu lembro que eu vou falar. Talvez a melhor forma de começar falando sobre isso seja explicar o que seja depressão, mas como é uma doença, tá, do psicótico que é bem famoso, né? Bastante gente já sabe, bastante gente já está conscientizada sobre isso. Eu não vou explicar com detalhes, afinal, né? Eu não sou psicólogo nem nada. Inclusive, algumas coisas que eu vou falar aqui eu vou repetir coisa que minha psicóloga e neuropsicóloga me disseram. Então, eu vou apenas dizer que depressão é você perder vontade de fazer as coisas, é você não ter mais força para fazer as coisas, é você se sentir triste, inútil, baixa autoestima também está associado um pouco com isso. Essencialmente é isso que a depressão é, entende? É uma doença psiquiátrica. Algumas pessoas têm uma certa tendência a ter depressão, outras nem tanto. Assim, depende bastante do indivíduo. Queria falar, né, que assim, alguns sintomas, né, se você se identificar com algum desses sintomas, eu recomendo que você vá pro psicólogo, procure um psicólogo ou talvez um neuropsicólogo. Mas enfim, eu queria gravar esse vídeo aqui porque uma coisa, né, que eu sinto, eu já venho sentindo há bastante tempo, só que esses dias aqui tem piorado bastante. É o sintoma de você perder vontade de fazer as coisas, sabe? Eu não tô sentindo mais vontade de fazer uma maioria das coisas que eu fazia antes, sabe? Porque quando você tem isso, né? Que assim, tem uma coisa, nós seres humanos, nós temos dias bons e dias ruins. Eu já falei isso em um outro vídeo, mas esse aqui talvez vou falar com uma propriedade maior, né? Então, e assim, isso não é necessariamente de uma pessoa que tem depressão ou que não tem depressão, tá? Isso para pessoas em estado psicológico normal, sabe? Você vai ter o seu dia bom e você também vai ter o seu dia ruim, entende? Para pessoa que tem algum problema psiquiátrico, psicológico, isso não vai mudar. Então, assim, por exemplo, às vezes eu tô num dia melhor e os outros dias eu tô pior, às vezes eu tô sentindo mais, às vezes eu tô sentindo menos. Então, é um grande depende, né? Pra todo mundo. Não é exclusividade de quem tem depressão, isso, tá? Isso todo mundo tem isso aí. Não se engane. E recentemente eu tenho sentido, eu tenho perdido, né, bastante aí a vontade de fazer coisas que eu gostava. No caso, eu gosto, sei lá, bastante de jogar videogame. Eu não sinto uma vontade de jogar videogame. Eu senti a vontade assim de assistir um filme com a família e ficar com a família. Eu já não sinto uma vontade de ficar com a família e nem de assistir filme ou assistir televisão. Eu não sinto uma vontade. Eu tenho perdido apetite, tenho sentido perda de apetite também. Por exemplo, faz meses assim que eu não janto. Assim, eu já não. O meu normal, né, já era não jantar à noite. Mas eu sempre sentia fome e ia comer alguma coisa, por exemplo. Sei lá, um pão, que seja. Fazer um sanduba, né? Mas assim, eu tenho perdido fome. Às vezes eu acordo sem fome. Eu sinto fome só no almoço e quando eu sinto fome também. Então assim, eu perdi bastante a vontade de fazer coisas, sabe? Assim, às vezes pra mim acordar de manhã
é um fardo, sabe? E não tipo, ah, nossa, estou acordando de manhã, estou acordando cedo, nossa, eu queria dormir até mais tarde. Não. É uma sensação de assim, eu não queria ter acordado. É essa sensação que eu tenho, entende? Não é tipo, ah, eu queria ter ficado dormindo até meio-dia. Que nem, nem. Eu não gosto de dormir até tarde. Eu particularmente não gosto de dormir até tarde. Sabe? Então, quando tem essas coisas, né? Eu percebo que eu não tô no meu estado normal. Então, eu tô falando isso aqui porque talvez se você estiver passando esses sintomas que eu falei e outros que eu vou falar também, considere, né, buscar ajuda, assim, fazer nem que seja um check-up, né, tipo assim, ir umas 3 consultas no psicólogo. Não precisa fazer terapia, né, mas só verificar, não sei. Só pra deixar uma coisa clara, eu acho que é normal que todo adulto, né, quando ele começa a ter responsabilidade na vida, ele vai acabar perdendo, né, um pouco o gás, aquela pureza, né, de criança barra adolescente que você tem, ou aquela disposição que você tem, você vai acabar perdendo. Eu passei por isso. E assim, esses jovens de hoje em dia usam o termo evento canônico, né, eu não sei exatamente o que é isso, eu acho que é lá do filme do Homem-Aranha, que eu não assisti a propósito. Eu tenho que assistir, eu vou assistir esse filme em algum momento, eu vou assistir quando eu tiver vontade e quando tiver disposição para assistir filme de novo, eu com certeza eu vou assistir, mas é assim, eu não sei exatamente o que significa esse termo, mas eu acho que é um evento canônico para todo mundo, sabe? Se for essa a definição. Se. Que assim, então assim, até um certo ponto, né, é normal você perder disposição, você não ter tanta disposição, por exemplo, às vezes eu virava, né, madrugada aí, jogando, entende? Quando eu sentia aquele gás, né, de fazer as coisas, entendeu? De, não, vamos marcar, vamos sair. E assim, isso é normal, entende? Conforme você vai ganhando responsabilidade na vida, conforme você tem que trabalhar, estudar e você tem que pensar no seu futuro, você começa a priorizar coisas, né? Aquelas coisas que você fazia antes não são tão importantes quanto as coisas que você tem que fazer como adulto. Então isso é normal até um certo ponto. Mas assim, quase perder quase completamente a vontade de fazer coisas que você fazia, que você gostava, e você não quer mais fazer nada, isso é preocupante, sabe? Outro sintoma que é bem comum também é vontade de se isolar e não querer falar com ninguém. Não são assim que as coisas funcionam, sabe? Eu acabei me isolando, mas isso tem mais a ver com as minhas questões pessoais, meus relacionamentos interpessoais, de mim com outros amigos e também de mim com a minha família, coisa que eu passei com a minha família, coisa que eu falei assim, não, eu não quero mais falar com a minha família, não quero mais confiar na minha família. E assim, certas circunstâncias me levaram a me isolar. Mas assim, o pessoal falou que é comum isso em depressão. Assim, eu achava que era só eu. O que eu tô dizendo assim, eu achava que era só eu, mas pelo que eu vi, né, minha psicóloga falando, isso não é só eu, aparentemente. Mas se você tá querendo se isolar, assim, tenta se abrir, né, com as pessoas. Como eu disse num outro vídeo, né, não é todo mundo que vai, né, saber ouvir o seu problema, mas é importante você falar com alguém que vai te ouvir, entende? No caso, pode ser que tenha alguém do teu convívio que vai te ouvir, mas pode ser que não tenha. Aí, nesse caso, o melhor caso é você ir pro psicólogo mesmo, ou terapia. Sim, eu tenho me isolado bastante nos últimos tempos, não que eu queira necessariamente, mas eu sempre tive um pouco mais de dificuldade de falar com as pessoas, entende? Mas nos últimos tempos não tenho conversado com praticamente ninguém, a não ser minha família. E aí com eles eu converso assim só umas coisas essenciais do dia a dia, bem pouco. Porque eu também tenho perdido a vontade de fazer as coisas, né? Outro sintoma comum é você se irritar com mais facilidade, você ficar mais impaciente. Eu particularmente, eu estou bem impaciente nos últimos tempos, minha paciência já foi lá pro beleléu, entendeu? Principalmente para arrumar emprego. Eu fiz um vídeo de zoeira, meu último vídeo foi isso aí, né, que eu tava zoando a Gup, porque lá você se cadastra e você não consegue nenhuma maldita entrevista, né? E então assim, uma coisa assim, irritabilidade, né? Eu não sei se eu já mencionei, mas perda de apetite. Minha memória não tá muito boa também. Não, eu não creio que tenha a ver com depressão, mas enfim, a minha memória às vezes eu esqueço algumas coisas que eu acabei de falar. Você, vontade de se isolar, perdendo vontade de fazer coisas que você queria, irritabilidade, tristeza, no caso eu vou falar agora, né, da tristeza, né? Você
não conseguir, né, olhar para si e ver as coisas boas em você, você acaba vendo só as coisas ruins e você acaba não tendo uma perspectiva boa do seu futuro. Eu tô passando isso porque, assim, também, né, tem outro detalhe, né, minha profissão, né, a área que eu escolhi para minha profissão tá bem saturada, então junto essa depressão aí, mais o fato de, cara, que eu escolhi para trabalhar tá saturada e eu não consigo ter uma perspectiva de futuro boa nessa área, então começa a vir uns pensamentos assim de trocar de profissão, né, e recomeçar de novo em outra profissão, algo melhor, mas enfim, é só coisas que veio na cabeça e eu não sei se eu vou fazer isso mesmo ou não, mas, né, possibilidades, porque, né, arrumar emprego agora tá complicado. E é uma coisa. E já que eu falei de emprego, né, gostaria de desmistificar uma coisa aqui que as pessoas têm com depressão, que eu já ouvi várias vezes, né? Eu já ouvi várias vezes no passado, principalmente. Hoje em dia o pessoal não está repetindo tanto, porque o pessoal percebeu, às vezes a pessoa que fala, às vezes percebeu que já teve isso no passado ou está tendo, e a pessoa vê que é uma coisa, uma idiotice se falar isso. Quer falar assim que depressão é falta de você trabalhar, depressão é coisa de vagabundo, desempregado. Assim, cara, eu sou a prova viva de que não é coisa de vagabundo, não é coisa de desempregado, porque eu tive depressão enquanto eu trabalhava, tanto que eu comecei a minha terapia enquanto eu estava trabalhando. Depois eu vou falar sobre a terapia. Mas assim, eu pagava minha terapia. A minha mãe começou pagando o primeiro mês pra mim, o primeiro mês e meio lá, eu acho. Eu não lembro se foi o primeiro mês ou os 2 primeiros meses, mas enfim, ela começou pagando. E aí depois eu dei sequência. E eu fiquei vários meses lá fazendo terapia. Então eu garanto, né, que assim, você ter depressão não é falta de você trabalhar. A questão é, às vezes, se você não está trabalhando, você acaba pensando mais na sua depressão e na sua tristeza porque você não está ocupando sua mente com uma coisa. Mas o ser humano é assim, né? O ser humano é assim. Se você não tem alguma coisa com que você ocupar sua mente, você vai inevitavelmente olhar para si e você vai ver as coisas boas e ruins dentro de si. Então, é assim, você vai sentir um pouco mais se você não estiver trabalhando. Só que assim, as coisas não funcionam assim, vai trabalhar que a depressão some. Não funciona assim. Inclusive tem um negócio chamado síndrome de burnout e eu tive isso no meu serviço. Que é assim, você trabalhar demais, se esforçar demais e você acaba tendo muito estresse. No caso, eu já falei isso no meu vídeo sobre pejotização, só que eu deslistei aquele vídeo, então agora não vai dar pra ver o vídeo. Mas eu pretendo regravar esse vídeo no futuro e publicar ele. Eu vou dividir aqui o vídeo em duas partes. Uma que eu vou falar da parte técnica mesmo, que é o que interessa para as pessoas aí fora, e a outra eu vou falar da minha vivência pessoal lá na empresa. Resumidamente, eu trabalhava demais, eu não ganhava hora extra, eu não tinha direito a férias convencionais. Eu trabalhei lá durante 3 anos e eu tinha uma semana de férias por ano, tá? Uma semana de férias por ano. Eu não ganhava 13º e outras bonificações de CLT porque eu não era CLT, eu era o PJ. E não era o PJ que eu decidi abrir meu próprio negócio, não, tá? Eu trabalhava para os outros. Mas eu vou explicar nesse vídeo de pejotização. Quando esse vídeo tiver, eu boto aqui para vocês assistirem em algum lugar. Desmitificando uma coisa, não é tipo assim, vai trabalhar que a depressão some. Não. Pode, assim, você trabalhar, como eu falei, pode ajudar na sua realização profissional, pode te ajudar a ocupar a tua mente com alguma coisa, a ver pessoas diferentes. Então deve ajudar um pouco, mas não cura. Não é coisa de vagabundo, não é coisa de desempregado. Né? Desmistificando essa coisa aí, porque eu sei, porque assim, eu tive síndrome de burnout, que é resumidamente, e entre várias aspas, uma depressão que você pega porque você trabalhou demais. E eu tive isso. E não somente efeito psicológico, mas também no corpo, tá? Eu tive esofagite nervosa. Não era de comer besteira, não era de comer hambúrguer, não. Aqui, ó. Olha, eu sou uma vareta, velho. Eu sou magrinho. Entende? Então, não é uma coisa, não foi tipo uma alimentação que ocasionou minha esofagite, não. Só pra deixar claro. Tá? E geralmente nos meus vídeos eu tento trazer uma dica, alguma coisa que vai te ajudar a você contornar isso, mas assim, infelizmente eu não posso dar uma dica muito grande, né?
Porque assim, uma dica seria tipo assim, ah, faz isso que vai dar certo. E não, não é esse o caso, infelizmente. Mas o que eu posso falar é o seguinte, não tenha preconceito com terapia, tá? Eu sei que bastante gente às vezes zoa a terapia, eu acho que a terapia é coisa de louco, mas não é assim que as coisas funcionam, tá? Não tenha preconceito com terapia e sempre que você for na terapia seja o mais sincero possível, porque quanto mais sincero você for, de uma melhor forma a profissional ou o profissional vai te ajudar, sabe? Inclusive, eu tenho que voltar para minha terapia. Eu comecei fazendo terapia, depois eu parei. E assim, eu parei porque eu vi que eu já tinha melhorado e também não estava surtindo tanto efeito quanto surtiu no início. Só que aí eventualmente eu comecei a piorar de novo, né? Que foi quando eu parei a terapia. Passou um tempo aí eu comecei a piorar de novo. Eu tenho que voltar a fazer terapia. Mas é isso, né? Então assim, não tenha preconceito com terapia. Se você se identificou com algum desses sintomas que eu falei aí, uma das coisas que a terapia falou, né? Uma das coisas que a terapeuta falou pra mim pra eu sair, ver amigos, conversar com amigos. Eu faria isso se eu conseguisse, né? Fazer alguma coisa, marcar alguma coisa com algum amigo, porque eu tentei já recentemente. Nenhum dos amigos está disponível. Não dá tempo, ou não consegue, ou esquece, eu não sei. Eu não quero saber, tá? Como eu falei, a minha paciência já foi para as cucuias, já foi pro inferno já. Entende? Então, não sei. Uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi o fato de que, né, tava perdendo a vontade de fazer as coisas, né? Mas assim, honestamente, esse canal aqui tá me ajudando, porque é legal editar os vídeos e também gravar o vídeo, porque é uma forma de eu desabafar com alguém, de alguma forma. É uma válvula de escape que eu achei, tá? Desculpa pelo vídeo estar com esse tom mais sério aí, né? Eu geralmente tento trazer as minhas sensações de uma forma mais engraçada, descontraída. Nem sempre consigo, porque eu não sou uma pessoa brincalhona. Eu sempre fui um cara mais sério. Pelo menos as minhas histórias de TI eu sempre tento trazer de uma forma engraçada, ou pelo menos o que eu achei engraçado, sabe? Não sei. Mas desculpa aí, infelizmente. Eu não queria estar gravando esse vídeo, mas o que me motivou a gravar esse vídeo foi o fato de eu estar perdendo a vontade de fazer as coisas. Sabe, eu não consigo. Porque assim, uma coisa assim, eu não tenho vontade de trabalhar. Mas. Porque é o seguinte, uma coisa é eu não ter vontade de, sei lá, de trabalhar. E outra coisa é não ter vontade de trabalhar, de jogar videogame, de estar com a família, de estar com os amigos, de sair de casa, de ter perspectiva de vida, de não ter perspectiva de vida, entendi? Essa é uma coisa. E é isso que eu tô passando neste momento. E outra coisa, pra você aí que tá passando isso, que eu falei, não fique, né, botando a culpa de tudo na sua depressão, porque a sua depressão não é a culpa de tudo. E assim, eu felizmente isso é uma das coisas que eu não fiz, tá? Isso não é uma coisa, né, natural do ser humano. Ninguém nunca quer assumir a culpa de nada. Inclusive eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, mas ninguém nunca quer assumir a culpa, entende? E eu entendo isso. Eu já fiz isso no passado, jogar a culpa pra outra coisa. Mas eu já vi várias pessoas fazendo isso. Inclusive, quando alguém fala que está com depressão, a pessoa já te olha torto porque vai pensar que você vai botar culpa de tudo na depressão. E não é assim. Sim, conforme você vai amadurecendo, você percebe que você tem que assumir a responsabilidade das coisas que você faz. Você tem que falar assim, mano, eu que fiz essa burrada aí, eu que fiz a cagada, entendeu? Nos vídeos do TI que eu gravei aí, eu falei sobre quando as outras pessoas erraram, eu falei quando eu errei, e eu falei quando todo mundo errou. Entende? Então, assim, isso é uma coisa que eu digo pra todo mundo, tá? Não só pra quem tem depressão. Saiba assumir os seus erros, tá? Assim, eu sei que a gente não quer assumir os erros, porque quando a gente assume os erros, né? Aí que a culpa recai sobre a gente mesmo, mas é necessário. Se você errou, assuma que você errou. Da mesma forma, se você estiver certo, você assuma que está correto. Mas se você estiver errado também, assuma que está errado. Entende? Às vezes e também assim, mas às vezes a culpa não é inteiramente minha. Então nesse caso você seja justo. Você fala assim, eu errei, mas a fulana errou também. É só você ver os meus exemplos aí dos vídeos que eu falo. Às vezes a culpa não é de uma pessoa ou de outra, às vezes é dos dois.
Pode ser que uma tenha mais parcela do que outra, sim, mas às vezes a culpa é dos dois, entende? Então, acho que é isso que eu tinha pra falar. Mas espero que esse vídeo seja útil pra alguém. Você não tá sozinho, não tenha preconceito com terapia, né? Inclusive minha psicóloga e neuropsicóloga falaram que eu preciso voltar pra terapia. Assim, eu não vou voltar pra terapia no momento, mas enfim, é só gravando esse vídeo. Espero que esse vídeo sirva pra conscientizar alguém, falar que você não tá sozinho. A vida vale a pena viver. E é isso. Deus abençoe a todos.